Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Danilo Bastos, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários. Faço a carteira recomendada de fundos imobiliários aqui na Ticker Research. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. A gente fala sobre finanças em geral, especificamente sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje, a minha ideia é trazer para vocês um pouco do racional que a gente usa para definir a alocação macro da nossa carteira em relação a fundos imobiliários de tijolos, fundos imobiliários de papéis, quais são os momentos necessários, ideais, momento necessário, momento ideal para ter mais exposição a tijolo ou mais exposição a fundos de papéis. E eu vou usar uma imagem que eu tirei da proposta do administrador em relação à incorporação que o RVBI está realizando. Esses materiais são sempre muito ilustrativos, eu sempre sugiro a leitura de tudo que você puder ler que sai em relação a fundos imobiliários, porque é muito enriquecedor em termos de conhecimento. E eu vou trazer para vocês uma imagem que eu tirei de lá, beleza? Bora para o que interessa então. Bom, como eu comentei, essa imagem eu tirei lá do material do RVBI, foi a proposta do administrador em relação aos fundos que o RVBI está incorporando. Esse não é o assunto desse vídeo, mas eu achei a imagem bem interessante. A gente lendo o material emitido pelas gestoras, a gente consegue aprender muito. E esse material é interessante porque mostra como eles fazem dentro da estratégia deles ali do FOF, como outras gestoras fazem também. Óbvio que eles não estão comentando isso, mas a gente lê relatórios de outras gestoras, a gente sabe que o racional é esse, e vários analistas fazem a mesma coisa. A gente mesmo utiliza essa técnica para isso que está ilustrado aqui, né? Vou explicar para vocês, para a gente fazer a gestão da nossa carteira em relação à alocação macro, né? Quantidade de fundo de papel, quantidade de fundo de tijolo, e vem tendo aí um ótimo resultado. Nossa carteira em pouco mais de 2 anos está aí batendo o dobro do IFIX, tá? Não é o objetivo do vídeo falar sobre isso também, mas é importante ilustrar que esse tipo de estratégia funciona. O próprio RVBI tem um resultado histórico excelente, então quem está tomando conta, seja do próprio patrimônio, seja do patrimônio de terceiros, e pensa dessa maneira, vai conseguir extrair aí bastante resultado. Tá? Dessa maneira qual, Danilo? De qual maneira você está falando? Bom, é o seguinte. Aqui eles desenharam um pêndulo, né? Brilhantemente aqui ilustraram um pêndulo. A gente está mais ou menos aqui no meio do caminho. No meio do caminho entre quê? Entre um cenário de inflação elevada e juros elevados, vindo para um cenário de inflação em queda e juros em queda. Se você observar, é justamente isso que está acontecendo, né? O que aconteceu aqui ao longo de 2023? A gente teve o IPCA caindo fortemente ali no primeiro semestre, né? Terminando na deflação de junho. A gente está tendo uma leve recuperação da inflação, mas quando a gente ainda olha de uma maneira mais macro, a gente está vendo que a inflação está em queda em relação ao que a gente teve aqui no curto prazo anterior. A gente teve inflação muito elevada no pós-pandemia. E juros em queda também. A gente está tendo aí redução da taxa básica de juros, né? Copom reduzindo lá a Selic, vocês estão vendo isso acontecer. E não era o que aconteceu antes, né? Os juros foi lá para a estratosfera, a inflação estava elevada, etc. Vamos falar, estou falando aqui sobre o que está acontecendo acima da linha tracejada, tá? Então, em termos de índices econômicos, né? Vamos pensar assim, a inflação estava elevada, juros elevados, agora a gente tem inflação em queda e juros em queda. E o que acontece na cabeça do investidor nesses momentos? Aqui vale lembrar que a maioria dos investidores de fundos imobiliários não tem estratégia para investir. Lembra que esse pessoal, 70% mais ou menos dos investidores de hoje, começaram de 2020 para cá. A gente estava fazendo campanha aí no começo de 2020 para bater 500 mil investidores. A gente tem mais de 2 milhões e 300 mil, ou seja, 70%. É novo, sem experiência e fica correndo atrás da bola. O que eu estou falando aqui é sobre a gente tentar correr antes da bola. E o que esse pessoal faz? Quando eles veem que a renda fixa está pagando mais, o pessoal vende renda variável, aqui falando especificamente sobre fundos imobiliários, e vai para a renda fixa. Isso derruba as cotações, né? Quando a gente vê quando esses investidores veem que a renda fixa está pagando menos, eles começam a vender renda fixa, sai da renda fixa e correm para a renda variável. Muita gente comprando faz as cotações subirem. E é mais ou menos isso que aconteceu aí com o mercado de fundos imobiliários ao longo de 2023. O ideal, obviamente, é a gente tentar antecipar esse movimento. Lembra que o mercado de fundos imobiliários subiu forte no primeiro semestre, mas agora há pouco só que
que a Selic começou a cair. A gente nem teve ainda um reflexo muito forte na rentabilidade dos investimentos, de uma maneira geral, de renda fixa, mas a gente já vê certa migração. O ideal é o investidor tentar se antecipar desse movimento. Por quê? Porque quando os juros estão elevados, a inflação está elevada, o rendimento dos fundos de CRI é maior, dos fundos de papéis acabam sendo maiores, né? Lembra que o fundo de papel ele paga correção monetária mais juros, então essa correção monetária pode ser ali indexada ao CDI, então se os juros estão elevados, o CDI vai estar lá em cima, ou inflação, pode ser IPCA, IGPM, etc. Inflação elevada, então também reflete aí nos fundos de papéis pagando mais. Quando a gente tem cenário de inflação baixa e juros baixos, a gente tem o rendimento dos fundos de papéis pagando menos, né? Menores, né? Rendimento pagando menos, rendimento menor. Por quê? Porque se a inflação está menor e o fundo paga juros mais correção monetária, você vai receber menos. Se ele está indexado ali ao CDI e o CDI está menor, você vai receber menos. Quer dizer que não é para ter fundo de papel? Não, é sobre isso que eu estou falando, galera. Estou falando sobre divisão dentro da carteira e eu já volto aqui para a gente detalhar mais sobre isso. Eu só queria que vocês entendessem o contexto aqui em relação aos índices econômicos, tá? Nesses momentos de juros menores, inflação menor, renda fixa pagando menos, o yield dos fundos de tijolos, eles ficam mais interessantes aos olhos do investidor. Olha, pô, tô vendo o fundo de tijolo valorizando um pouquinho, eu tô vendo que aquele yield não está mais tão distante assim do que a renda fixa está pagando. Essa comparação é sempre errada, né? Porque um é líquido, o outro é bruto. O fundo de tijolo, em tese, quando bem gerido, vai sempre recompor a inflação ao longo dos anos. A inflação, os títulos de renda fixa, a maioria deles você já tem que descontar a inflação ali para chegar no rendimento real, tá? Então, essa comparação não é muito correta, mas eu estou falando aqui como o investidor pensa. Então, nesse cenário que ele percebe que o rendimento do tijolo está um pouco melhor, que o yield do tijolo está um pouco melhor, e não necessariamente que o yield subiu, não. Simplesmente quando ele compara com a renda fixa que está pagando menos, ele enxerga aqui no tijolo algo mais atrativo. Ele vem para fundo ele vem para fundo imobiliário, acaba comprando ali um pouco mais de fundo tijolo e os tijolos sobem. Por outro lado, nessa percepção de inflação menor e juros menores, com rendimento de fundos papéis menores, muitos investidores não querem naquele momento fundo imobiliário de papel. E isso acaba acontecendo o quê? As cotações dos fundos de papel ficam menores, né, em relação ao valor patrimonial. A gente observa nesse momento que tem vários fundos de papéis com desconto em relação ao valor patrimonial. O inverso acontece, óbvio, em cenário de inflação elevada e juro elevado, rendimento de fundo de papel lá para cima, todo mundo quer comprar fundo de papel e acaba ignorando o fundo de tijolo. O investidor faz a comparação errada. O yield do papel é melhor do que o tijolo. Só que ele esquece que todo o retorno do papel é yield, é dividendo. E o retorno do tijolo é dividendo mais cotação. Dá para ganhar a cotação do papel também, comprando com desconto. Mas, em linhas gerais, é isso que acontece. Então, esse mercado vai ser sempre cíclico. Beleza? Entendeu como é que funciona essa questão cíclica do mercado aí? Então, vamos para o que interessa aqui agora. Bom, agora que você já entendeu que o mercado é cíclico, como é que você pode fazer para balancear a sua carteira entre fundo de papel e fundo de tijolo de maneira mais assertiva, de tal forma que você consiga extrair um pouco mais de valor. Se você não quiser ter trabalho nenhum, você tem dois caminhos para seguir, dois caminhos. Um deles, fazer uma divisão ali 50%, 50%, mas 50% tijolo, 50% papel e manter isso ad eterno. Vai funcionar, você vai ter um bom retorno na sua carteira, longe do ideal, dá para ter um retorno muito maior. Segunda opção que você tem, se não quer ter trabalho, é delegar isso para um analista profissional. Eu posso fazer serviço para você, existem outras casas que fazem, eu vou deixar aqui embaixo o link da nossa carteira de fundos imobiliários, da nossa assinatura de fundo imobiliário, uma assinatura aí de R$ 27,90. A carteira é só um pedacinho da assinatura, tem lives, tem material educacional, tem até um mini curso gravado dentro da nossa assinatura. O objetivo, obviamente, ali principal é entregar uma carteira recomendada para que você possa seguir, não tenha que pensar muito o que fazer, simplesmente seguir. Se você ainda quiser aprender e ler o nosso relatório, você vai evoluir demais em termos de conhecimento também. Também vou deixar o link do nosso Plano Gold. O Plano Gold é um plano aqui da TIC que tem todas as assinaturas, fundos imobiliários, FIAG, FIINFRA, ações com duas estratégias, renda fixa e ganho de capital,
Ativos no exterior, ações e REITs, né, lá nos Estados Unidos. REITs seriam semelhantes aos fundos imobiliários por lá. E agora a carteira de renda fixa também. Plano Gold é um plano mais caro, de R$ 69,90, porque vem tudo. Além disso, no Plano Gold você tem no teu WhatsApp à disposição um consultor de investimento certificado. Não é grupo, é um consultor à sua disposição. Sempre a mesma pessoa falando com você, esclarecendo todas as dúvidas que você tiver. E se você for cliente hoje, dia 6 aqui de dezembro, da Warren, da XP ou da Oracle, a gente consegue te dar o cashback na assinatura no Plano Gold também. O que é o cashback, Danilo? É aquela comissão que fica com a corretora, sempre fica uma parte dos investimentos que você faz com a corretora, com os profissionais de investimento que te auxiliam. A gente consegue pegar parte dessa comissão e devolver para os clientes da Ticker como cashback, tá? Então, tem cliente aí recebendo mais de R$500 por mês de cashback. Já, obviamente, cashback é dinheiro que volta. Então, depende do tamanho dos seus investimentos, depende muito do que você investe. Até porque essa comissão, essas taxas, né, que ficam com as corretoras, de maneira geral, são bem variáveis. E parte delas a gente devolve para você na assinatura. Mas beleza? Então, é isso. Se você quer fazer sem esquentar a cabeça, você pode assinar uma carteira de fundo imobiliário ou você pode fazer 50-50. Não, Danilo, não é isso que você ia falar no vídeo. Quero aprender aqui como fazer gestão ativa na minha carteira. Boa, então é isso que eu vou te ensinar. Você tem que estar de olho no cenário de inflação e juros e tentar se antecipar. Você não vai esperar o Copom começar a reduzir a taxa de juros ou a inflação começar a cair de fato para poder se movimentar e vice-versa. Você não vai esperar a inflação começar a subir ou os juros começarem a subir para se movimentar de novo. Eu falei para você que se você não quiser fazer nada, você vai deixar a sua carteira ali em torno de 50-50. Como é que a gente faz aqui na Ticker, tá? A nossa estratégia aqui. A alocação em fundo imobiliário de papel vai variar ali entre 30% e 50%, ok? Nos momentos que faz mais sentido ter uma exposição maior em fundo de tijolo, a gente vai ter em torno de 30% em fundo de papel. Nos momentos que fizerem mais sentido ter mais exposição aos fundos de papel, a gente vai ter 50% papel. Então, tijolo está variando ali entre 50 e 70, enquanto papel está variando entre 30 e 50, ok? Qual é o momento que é mais interessante ter tijolo? Inflação em queda, juros em queda. É quando começa a cair? Não, quando a gente está vendo que vai começar a cair. Quando o juros está lá em cima, já atingiu o patamar máximo. O Comitê de Política Monetária não está mais subindo a taxa de juros. E a inflação começou a dar sinais de arrefecimento, é a hora de você começar a migrar para os tijolos, aumentar a proporção em tijolo, diminuir um pouco a proporção em fundo imobiliário de papel. Por quê? Porque os investidores vão sair da renda fixa, como eu comentei com vocês, e vão correr para a renda variável, dando preferência aos fundos de tijolos, já que a inflação está baixa e o juros está baixo, e as cotações irão subir. Então, você, além dos dividendos, vai ganhar com essa subida dos tijolos, tá? O inverso vai acontecer. Você migrou agora aqui para tijolo. Em algum momento você vai perceber que a inflação vai começar a subir. De novo, os juros pararam de cair, se estabilizaram em patamar, ou seja, o movimento natural do ciclo é eles começarem a subir novamente. Neste momento você começa a aumentar a sua posição no fundo imobiliário de papel. Não precisa vender tijolo para comprar papel se você faz aportes regulares. Você vai migrando para papel. A tendência é que você consiga comprar fundo de papel com desconto. Por que com desconto, Danilo? Porque lembra que a inflação estava baixa, os juros estavam baixos? Então, muito investidor não olha para papel. Eles ficam meio esquecidos ali. Como está acontecendo já nesse momento, tem vários aí negociados abaixo do valor patrimonial. Então, você vai migrar para fundo de papel comprando no valor patrimonial abaixo, diminuindo um pouco ali a sua exposição ao tijolo. E a tendência aqui, com a inflação subindo, juros subindo, a galera percebe, olha, fundo imobiliário de papel está pagando mais. Então, eu vou migrar ali para os fundos de papel e aí você ganha essa valorização também na cota, ok? Além dos rendimentos que irão aumentar. Uma outra forma de você olhar para frente e tentar perceber esse movimento é olhar os juros futuros. Tem algumas maneiras de você olhar juros futuros aí. A maneira mais simples é você ir lá no site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, vai lá em títulos, preços e taxas, e aí você pega lá a NTNB ou Tesouro IPCA com juros semestrais, com o vencimento mais longo possível que tiver disponível ali. O cupom, né, ele paga sempre juros mais inflação. Esses juros a gente chama de cupom. O cupom é os juros futuros, é o reflexo dos juros lá na frente, é o que o mercado entende
que o mercado entende ali como está a taxa de juros lá na frente. Então, quando o cupom da NTNB ou do Tesouro IPCA+, começa a subir, você vai acompanhando ali a mudança nesses títulos, do juros desses títulos, significa que os juros futuros estão subindo. Os juros futuros sobem antes da Selic subir e vice-versa. Quando os juros futuros, olhando lá no Tesouro IPCA, começam a cair, significa que o mercado está prevendo já uma redução nos juros no futuro, é porque a inflação já está caindo e com certeza tudo indica que, provavelmente, nunca tem certeza absoluta, né? Mas tudo indica que o Copom vai reduzir os juros. Então, você olhando os juros futuros, você já consegue se antecipar esse movimento. Foi algo que a gente fez aqui também. A nossa carteira já está posicionada mais em tijolo há algum tempo, muito antes dos juros começarem a cair. Agora que os juros estão caindo, a gente já surfou boa parte da alta de tijolo. Em algum momento a gente vai começar a inverter, migrando um pouquinho mais ali o patrimônio para fundo de papel e deixando de ter uma exposição em tijolo que já valorizaram um pouco, tá? Essa é mais ou menos a lógica. A Danilo eu achei muito complicado. Link aqui embaixo. Você tem aqui a nossa assinatura de FIIs, tem o nosso plano Gold também. Eles podem ajudá-los a investir melhor, com mais tranquilidade, sem ter que ficar acompanhando o mercado. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Às vezes para você é só mais um vídeo, mas para a gente aqui é um trabalho, é importante. Tá? Deixe o seu like aí, compartilhe esse material. Grande abraço e até o próximo vídeo.